Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo produzido pela equipe da Cofasp. Como vocês bem sabem, eu, Aderaldo Silva, engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva pela Cofasp, estou fazendo essa série de vídeos junto com a equipe e o tema que eu estou trazendo para vocês hoje é basicamente, dentro do tema geral, é tecnologia e o meio rural, o uso do fogo como tecnologia, porque como vocês bem sabem, o fogo é uma tecnologia. E por ser uma tecnologia, ele é considerado uma ferramenta básica de manejo, por ser uma forma rápida e barata de limpar a terra, reduzir a incidência de plantas, no caso as plantas invasoras, e pragas, além de produzir cinzas que a curto prazo acabam atuando como fornecimento de nutriente. Porém, a longo prazo, o fogo ele gera prejuízos que superam seus eventuais benefícios, tanto para os produtores quanto para a sociedade. E aí, para evitar os danos causados pelo fogo, é preciso conhecê-lo, porque a gente só interage com uma coisa se a gente conhecer, compreender o seu mecanismo de atuação e os métodos de prevenção e combate ao fogo. O Brasil ele é o maior em relação à diversidade de espécies do mundo. Então, assim, com pelo menos umas 103 mil, a média de 103 mil espécies de animais e mais de 43 mil espécies de vegetais em seus biomas. E aí tudo isso é uma riqueza imensa. E o fogo, por ser uma ferramenta agrícola, algumas vezes, ou na maioria das vezes, geram impactos diversos nesse meio ambiente. E aí a gente acaba tendo essa perda de diversidade, plantas que acabam sumindo. Venho conversar com vocês com a maior humildade possível. Não estou aqui dizendo que a gente não deva fazer uso da ferramenta do fogo, que é o fogo. Mas a gente precisa entender um pouquinho essa dinâmica para que a gente possa lidar melhor com essa ferramenta. Eu fiz uma visita a vocês na comunidade e pude presenciar alguns fatores que a gente poderia estar melhorando com essa relação. A gente pode dizer que o meio ambiente é fundamental à existência humana. Então, se a gente não cuidar dele de uma forma especial, a gente vai acabar ficando sem na atualidade e deixando de assegurar ele para gerações futuras. Então, é crime ambiental todo e qualquer dano e prejuízo causado ao meio ambiente, seja flora, fauna ou recursos naturais, de modo geral, e ao patrimônio cultural. Por violar direito protegido, todo crime é passível de penalização, que basicamente é regularizado pela Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 98, na Lei de Crimes Ambientais. E aí a gente entra agora para entender um pouquinho dessa questão de legislação. É interessante que a gente pare e dê uma observada na legislação, porque é baseado na legislação que a gente determina nossos comportamentos. Basicamente a gente tem algumas referências com relação à legislação e uso do fogo. O Código Florestal de 15 de setembro de 65, que é a nossa referência maior, em 25 de agosto de 88 foi publicada a portaria 254 do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, e a Comissão Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Agora, explicando um pouquinho melhor sobre cada tópico desse, podemos dizer que o Código Florestal ele proíbe atear fogo nos campos, nas pastagens e na preparação de áreas para a lavoura. Isso ele proíbe se for sem uma prévia autorização da autoridade florestal, seja a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal. E aí, com essa portaria, que está colocado aí a portaria do 254, ela instituindo essa comissão, tivemos a oportunidade de determinar algumas diretrizes em relação à questão do fogo. E aí, depois dessa portaria, veio a publicação, a instituição da Comissão Preve Fogo.
que ela basicamente tem como missão de promover, apoiar e condenar e executar atividades de educação, pesquisa e monitoramento do controle e prevenção de queimadas, e assim como o combate a incêndios, no caso, nas florestas brasileiras. E assim, avaliar, caso desastres aconteçam, queimadas sem autorização aconteça, ela também tem a missão de avaliar os efeitos nos ecossistemas, na saúde pública e na atmosfera. Fica a critério da Previfogo. A Previfogo, ela atua junto aos governos estaduais, agregando esforço, principalmente na prevenção de eventos e combate a incêndios florestais. O emprego do fogo é uma técnica para retirar a vegetação e é absolutamente proibido. A lei impõe que seja rigorosamente monitorado. Aí agora, existe uma diferença, né, entre fogo clandestino e queimada controlada. Então é por isso que ocorre um rigoroso controle dessas situações, porque pela lei é permitido queimas controladas, né, as queimadas autorizadas, e ele está dentro dessa classificação diferente do que seria um incêndio nas atividades agro-silvopastoris, na floresta. Então, existe muita diferença entre um incêndio descontrolado e uma queima autorizada controlada, né? Existe muita diferença. E o Código Florestal, ele veio e regulamentou as regras de como o produtor pode fazer e executar a terra e manter a vegetação nativa existente, sem o uso do fogo. Mas ele também fez a regulamentação de como fazer o uso dessa ferramenta. E aí, assim, o produtor, ele tem a obrigação e a função social de respeitar a legislação, principalmente sobre essa questão do fogo, cuja utilização é permitida apenas nas seguintes situações: em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo, e as práticas agro-silvopastoris ou florestais. Pode ser também a questão, quando ele fala agro-silvopastoril, é a questão de exploração de eucalipto, né? Limpar a terra, para gado, seja gado de corte, seja caprino de corte, né? Então, mas só que tem que ter uma prévia autorização do governo estadual competente em cada estado, que vai estabelecer os critérios do uso dessa ferramenta e o seu monitoramento. Outra situação é o emprego da queimada controlada em unidades de conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando o manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas elas estejam associadas à ocorrência do fogo. Um exemplo é o cerrado. A vegetação do cerrado, ela necessariamente se acostumou, se adaptou a esse tipo de ocorrência, que é o fogo. E em muitas situações, se não for o fogo, não consegue fazer um desenvolvimento. O equilíbrio precisa do fogo. É diferente em outras regiões, mas aí a gente coloca como exemplo, né? Atividades de pesquisas científicas vinculadas aos projetos devidamente aprovados pelos órgãos competentes e realizado por instituições conhecidas. Não é qualquer instituição, né, que tem que fazer essa solicitação de autorização para o fogo. O uso do fogo contrariando os interesses da sociedade ou do meio ambiente. Por isso, o governo federal regulamentou e sistematizou a queima controlada, que a gente vai falar um pouquinho aqui. A gente não vai entrar tanto em detalhe para a gente não ficar amassando, porque o meu principal objetivo é falar para vocês que o uso do fogo ele é permitido, porém a gente precisa tomar alguns cuidados para que não haja a ocorrência de um incêndio descontrolado como teve ano passado, que queimou quilômetros e quilômetros de vegetação na Amazônia, no Cerrado,
no Pantanal, foi uma tristeza. Quem não acompanhou aqueles incêndios? Então, assim, a gente precisa, no mínimo, ter um plano, no mínimo, ter um plano de queima. Mas aí a gente vai conversando ao longo da apresentação. E aí essa regulamentação da proibição e permissão, na verdade, ao mesmo tempo que proíbe, ele abre a brecha de permissão do fogo, que no caso seria a queima controlada, foi estabelecida pelo decreto 2.661 de 98, publicado em 8 de julho de 98. Basicamente é esse decreto que regulamenta toda essa proibição e a queima controlada. Eu chamo a atenção de vocês porque toda essa queima, o uso do fogo, ela precisa ser comunicado aos órgãos competentes, seja a nível federal, estadual ou municipal, né? Porque existe o Código Florestal, e aí que é uma regulamentação federal, mas aí seus estados e alguns municípios. Eu dei uma pesquisada a nível de Mirangaba e não achei nada que estabelecesse isso. Então, se não tem municipal, a gente segue a estadual e como referência a federal. A autorização da queima controlada será emitida com uma finalidade específica e com um prazo de validade suficiente à sua realização. Então, só porque você teve uma autorização uma vez, não significa que aquela área pode ser queimada para todo sempre. Não, existe cada momento é um momento. Nela deve constar o compromisso formal da propriedade ou do arrendatário que comunicará aos seus vizinhos a área e a hora da realização da queima. Isso é muito importante. Isso aí a gente vai ver para frente que está no plano de queima controlada. Caso contrário, poderá sofrer penalização legal. Imagine você estar na sua comunidade, quando foi aquela fumaçona, pegou fogo em tudo, você não deu tempo de recolher suas galinhas, seus animais, aquela coisa toda. É o mínimo, é um respeito que a gente precisa avisar a comunidade, né, ter tudo isso. E é importante a gente estar conversando sobre isso, porque quanto mais critérios a gente usar, critérios preservacionistas a gente usar com o uso do fogo, vai ser melhor para todo mundo. E ainda de legislação, se houver realmente a necessidade do emprego do fogo na propriedade, é importante que o produtor tenha conhecimento da regulamentação de queima controlada, que é a número 94 do IBAMA, que foi publicada em 9 de julho de 1998. Eu vou botar o link aí de acesso, vou botar todas essas informações no final nas referências para vocês estarem consultando. E depois a gente está discutindo, batendo um papo, que é uma coisa bem tranquila da gente tá conversando. Não quero aqui entendo que esse vídeo não é para condenar e nem absorver ninguém. É para a gente bater papo, porque o objetivo maior é a preservação da natureza. Vocês estão com um bem aí belíssimo na comunidade de vocês e a gente precisa conversar sobre isso. Falando um pouquinho agora da legislação estadual, além da legislação federal, é necessário que o produtor pesquise se existe legislação estadual. E para a gente aqui tem, né? A legislação, o INEMA, ele coloca para a gente algumas situações. E municipal também, como eu falei, eu pesquisei em Mirangaba, eu não achei nada, mas eu vou continuar pesquisando, dei umas ligadas aqui, estou esperando umas respostas para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Em vários estados brasileiros foram implementados comitês estaduais de controle a queimadas, prevenção e combate a incêndios florestais. Esses comitês buscam basicamente o quê? Estratégia de ações integradas para efetivamente controlarem essas queimas, esses incêndios florestais. Na prevenção, prevenindo e combatendo todo e qualquer prejuízo que venha a ter com a natureza. E quem regulamentou essas autorizações estaduais foi basicamente a Lei 11.284 de 2006, março de 2006, que veio instituir e validar secretarias estaduais de meio ambiente que podem emitir autorização de queima controlada. Então a gente precisa ir nas secretarias estaduais de meio ambiente para poder a gente estar protocolando, vendo como é que a gente pode fazer essa queima controlada. E assim, toda informação que vocês precisarem sobre queima, antes de fazer uma queimada, a gente tem que procurar a Secretaria de Meio Ambiente do nosso município,
para conversar sobre isso. Às vezes também tem que envolver a comunidade, conversar, né? Porque a gente está na nossa propriedade, mas a nossa propriedade é inserida numa comunidade. E é importante que a gente converse com a comunidade antes de fazer qualquer tipo de atividade nesse sentido. Basicamente, de quem seriam as responsabilidades pelas queimadas? As queimadas são responsáveis das atividades humanas. Existem incêndios espontâneos, né? Como eu falei no Cerrado, existem incêndios espontâneos, mas basicamente 99% é de responsabilidade das atividades humanas. E mais ou menos o que seria? Produção de lixo e descarte de embalagens e produtos inflamáveis, como sacos, garrafas, plásticas, pneu e outros, na natureza, e assim fogueiras, queimadas de lixo, ponta de cigarro jogadas de forma irresponsável e, em geral, o uso do fogo. Às vezes você está passando de carro, uma pessoa que fuma, está fumando, é jogar a bituca pela janela, é o suficiente para causar um incêndio, é suficiente para causar um desastre. Os efeitos das queimadas são muito danosos para o meio ambiente, agredindo o solo, que a gente vai ver bem mais para frente como seria, e também poluindo e influenciando diretamente a saúde pública, além de poderem colocar em risco patrimônios naturais e cultural do nosso país. Principalmente, a gente perde muita diversidade quando tem essas queimadas, a gente perde muito disso. O Código Civil Brasileiro, ele também fala um pouquinho sobre isso e diz que o uso do fogo de forma irregular é proibido, o que o faz ultrapassar os seus limites, tanto da questão de os seus limites no sentido assim, perante a lei, sabe? Ferindo diretamente os demais, porque a partir do momento que esse fogo ele se alastra, esse fogo, por mais que seja controlado, de certa forma ele fere o direito das outras pessoas, principalmente na questão de saúde humana. E o bem natural, ele é da toda a população. Então, a partir do momento que você destrói esse bem natural, você está afetando o direito dos outros a terem esse bem. A responsabilidade ambiental pressupõe quem danifica o meio ambiente. Então, é a responsabilidade de quem queima, onde vive ou trabalha. Quem faz isso, que vive lá, ele tem o dever de repará-lo. Como a gente colocou lá em cima, pode ser o dono ou o arrendatário, mas quem causou, ele tem o direito a obrigação de repor esse dano. Quando a gente fala de relação à penalidade, né, quando a gente fala na questão dessas penalidades, caso o produtor destrua ou danifique florestas ou outra forma de vegetação, no caso a vegetação natural ou mata ciliar, a área de preservação ou área de preservação permanente pode levar multas que variam de R$500 a R$50 milhões. Então, assim, isso não é no total não, isso é por hectare, dependendo de onde seja, né? E assim, e ainda tem que fazer, porque essa multa, ela vai gerar, porque apesar de ser imensurável certos prejuízos ambientais, mas essa multa, ela vai gerar recursos para tentar repor aquela vegetação. Então, por isso que são valores até bem altos, porque não tem como você calcular a vida de uma onça, a vida de vários animais, de vários vegetais que a gente nem conhece, não tem como a gente calcular isso. E assim, a polícia ambiental pode e deve pode atuar as pessoas que estejam cometendo em flagrante, tanto pelo governo federal, estadual e municipal, e como pelo distrital, no caso de Brasília, né, que tem a polícia distrital, e lá ela funciona nessa questão como se fosse o estado. Mas Aderaldo, essa questão de multa, isso é muito injusto, não deveria ser assim e tal, não sei o que, tudo bem, a gente entende, né? Como eu falei, o fogo é uma ferramenta, ela pode sim ser utilizada, mas vamos entender um pouquinho como o fogo impacta em alguns setores da nossa sociedade, né, da nossa comunidade. O fogo traz consigo ele traz consigo muitos problemas como a poluição do ar, a produção de gases do efeito estufa, prejuízos à flora e fauna, danos à saúde do ser humano,
Redução da sustentabilidade agrícola a partir do momento que ele vai denegrindo, ele vai prejudicando o solo, porque, como eu falei, inicialmente você vê até uma melhora, mas a longo prazo não tem melhora para o solo. Traz também impactos sociais, em que sentido? Como danos às redes elétricas, ocasionando falta de energia em hospitais, escolas e entre outros. Imagina uma queimada como teve aquela queimada, várias cidades ficaram sem abastecimento, sem água, sem energia, em plena pandemia, como ficou a situação desse pessoal. Então a gente, antes de fazer esse tipo de ferramenta, vamos pensar, vamos sentar, vamos analisar. Até o clima interfere no nosso plano de queimada, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Como as queimadas elas impactam negativamente na saúde humana. A fumaça e a fuligem causam o agravo de doenças respiratórias. A gente vê relatos aí em jornais, o pessoal lá do Mato Grosso que usa bastante essa queimada. A entrada de pessoas em hospitais, elas aumentam muito na épocas que são características do uso do fogo para limpar, né, as áreas que serão replantadas com outras culturas. E assim, a entrada nos hospitais com bronquite, asma e outras coisas, dores de cabeça, náusea, tontura, conjuntivite, irritações, então tudo isso são problemas agravados com o advindo da queimada. E ainda ele complica pessoas que têm doenças cardiovasculares, pulmonares, e também eles agravam problemas no sistema nervoso, intoxicação e até morte por asfixia. Então, uma pessoa que de forma desprecavida acaba se batendo ou encontrando uma situação de queimada dessa, tem pessoas que morrem por asfixia devido a ter problemas respiratórios pré-existentes. Aí a gente também pode citar problemas ou impactos socioeconômicos dessas queimadas. Em que sentido seria? Aumento do atendimento hospitalar e de gasto com serviços públicos. A partir do momento que há um aumento de entrada nos hospitais, então vai ter que ter um uso de recursos públicos. Afastamento do trabalhador, porque a partir do momento que ele sofre alguma coisa, ele precisa ficar afastado. Interrupções de fornecimento de energia elétrica, como eu já citei. Problemas com abastecimento de água, porque dependendo de como esse fogo se comporte, ele pode prejudicar o sistema de distribuição. Queda da produtividade agrícola devido aos problemas ocasionados ao solo a longo prazo. Prejuízo à segurança e ao fornecimento dos transportes aéreos e rodoviários devido à redução de visibilidade, porque a partir do momento que tem essas queimadas, eles reduzem a visibilidade, não tem como esse tráfego aéreo. Os impactos das queimadas no ecossistema e na atmosfera seriam o quê? Eliminação dos predadores naturais de algumas pragas, porque a partir do momento que o fogo ele vem numa vegetação natural, ele acaba exterminando essa população, exterminando ou diminuindo drasticamente a sua população. Soreamento de nascentes, a partir do momento que ele acelera o processo de erosão. Aquecimento global, que é a menina dos olhos, a má menina dos olhos quando se fala de queimada, e principalmente prejuízo e morte da biota, seja fauna ou flora, sendo que flora aumenta o estresse hídrico, a temperatura dos nutrientes, simplifica o ecossistema, que a partir do momento que ele reduz a diversidade genética, ele está simplificando aquele ecossistema. Na fauna ele reduz também essa variabilidade da população de animais, porque a partir do momento que uma população está com uma variabilidade genética boa, aí vem a queimada, boa parte dos animais eles morrem, então a variabilidade genética ela diminui. E na questão da atmosfera, o que a gente pode citar é a qualidade do ar, devido ao excesso de partículas de gases tóxicos, que acaba aumentando de acordo com as queimadas. No caso do solo, no caso desses impactos no solo, a gente pode dizer o quê? Principalmente a perda de fertilidade e da produtividade a partir da segunda colheita, devido a quê? Reduz a quantidade de matéria orgânica que cobre o solo, isso é fato, vários estudos aí dizem. Elimina os micro-organismos, porque a gente tem que entender que o solo é um organismo vivo, nele vive a macro e microfauna. A microfauna são as bactérias, os fungos, a macrofauna seria os insetos, as minhocas, muitas coisas.
perdas minerais do solo, porque outra coisa, a partir do momento que você diminui a matéria orgânica do solo, você muda a estrutura física do solo e aí diminui a capacidade de infiltração e retenção dessa água. A partir do momento que você causa isso, acaba ocorrendo uma impermeabilização do solo. Então a água bate aqui e escorre, a água bate aqui e escorre, ela não infiltra, não consegue penetrar porque o solo não tem perdeu essa porosidade que a matéria orgânica proporciona. E outra coisa, o que é que ela vai batendo aqui e descendo, batendo aqui e descendo? Ela aumenta o processo de erosão. A erosão é um processo natural, só que a partir do momento que a gente desequilibra esse meio, a gente acelera esse processo de erosão e desertificação da sua região. E uma informação para você nessa questão do solo, que existe um mito muito grande em relação aos benefícios do solo, aos benefícios do fogo em relação ao solo. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, as queimadas provocam uma perda de 98% do carbono do solo, 96% do nitrogênio, 76% do enxofre, e 48% do potássio, 47% do fósforo, 40% do magnésio, 30% do sódio, ocasionando, sabe o que? O empobrecimento desse solo. E esses nutrientes que eu falei, enxofre, nitrogênio, carbono, a ureia que vem também, né, quando ele faz a dissolução, são elementos que vocês conhecem. E por que vocês estão precisando colocar sempre nesse solo esses nutrientes? Será por quê? É porque eles estão sendo perdidos através de queimadas, principalmente. Tá entendendo? Então, assim, por mais que a gente tente repor ele de forma mineralógica, ele sempre vai ser um solo pobre por conta disso. Existe uma forma da gente estar evitando essas queimadas. São formas simples, né? Não queimar lixo ou outros resíduos em locais próximos à vegetação. A gente percebe que a vegetação está muito seca. Daí a pouco eu vou queimar um pouquinho de lixo aqui, porque a gente às vezes sabe que o sistema de coleta de lixo não é tão eficiente, que é outra coisa que a gente precisa conversar na comunidade. Se a comunidade não está sendo atendida de forma eficiente no recolhimento do lixo produzido na residência de vocês, a gente precisa conversar com a prefeitura. A gente precisa estabelecer um mecanismo para que esse lixo ele possa ser recolhido, esse material possa ser recolhido e destinado a um local apropriado. Não jogar pontas de cigarro nas plantas, isso é óbvio. Não soltar balões com fogos, né? Não é o costume de vocês, mas na minha região, por exemplo, Andorinha, tinha-se o costume de soltar balões na época de festas juninas. Não acender fogueiras em época de estiagem, né? Isso aí é óbvio. Utilizar formas alternativas de manejo nas pastagens e evitar fazer queima para limpar as áreas. A gente tem diversas formas que a gente pode estar manipulando esses pastos sem precisar fazer uso da queimada, viu? A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.